Olá, hoje eu quero falar com você sobre o seguinte tema: seja cauteloso quanto a confiar nas interpretações das profecias bíblicas. Eu vou mostrar para você como é importante nós termos essa cautela, e vou utilizar até um relato da Bíblia. Quando João Batista se apresentou lá na Palestina, pregando a mensagem que Deus lhe dera para pregar e batizando pessoas, então vieram os representantes das religiões judaicas daquele tempo. Vieram representantes dos fariseus, dos saduceus, e eles perguntaram a João por que é que ele estava fazendo aquilo. Queriam saber que autoridade ele tinha, afinal de contas, quem ele era. E eles perguntaram a ele: você é o Cristo? Ele disse: não. Você é Elias? Ele também disse: não. Você é o profeta? Ele também respondeu: não. Diante disso, observe o que é que as pessoas ali falaram para ele. João capítulo 1, versículo 25, diz: interrogaram-no. Então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Perceba que os judeus esperavam três personagens distintos: o Cristo, Elias e o profeta. Por quê? Porque estes três elementos, ou personagens, haviam sido profetizados nas escrituras hebraicas, no chamado Velho Testamento. Por exemplo, com relação ao Cristo, em Daniel, capítulo 9, versículo 25, fala da vinda do Messias, o príncipe, ou o líder. A palavra Messias vem do hebraico e tem o seu correspondente grego como o Cristo. Então, eles esperavam a vinda do Cristo, que seria o príncipe, o líder, o chefe. Com relação a Elias, a última profecia da Bíblia, Malaquias capítulo 4, nos últimos dois versículos, versículos 5 e 6, fala sobre Elias, ou sobre a vinda de Elias. Lá, o próprio Deus diz: eis que vos envio Elias, o profeta, antes da grande ou do grande e atemorizante dia de Jeová. Então havia também a promessa de um Elias. E com relação ao profeta, Deuteronômio capítulo 18, no versículo 15, de acordo com a tradução brasileira, diz o seguinte: Jeová, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, dentre os teus irmãos, semelhante a mim. Moisés estava falando, portanto, semelhante a Moisés. E ainda Moisés conclui: a este ouvirás. Então, eles tinham três profecias apontando para três personagens. Curiosamente, até os samaritanos, que não eram da mesma religião judaica, mas que aceitavam o Pentateuco, uma parte do Velho Testamento, também esperavam o Cristo. Quando Jesus conversou com uma mulher samaritana, note o que é que ela disse, em João capítulo 4, versículo 25. Lemos ali: a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Bem, então para os judeus eram três personagens distintos: o Cristo, Elias e o profeta. Acontece que no cumprimento dessas profecias, tanto o Cristo quanto o profeta mostraram ser um só: Jesus de Nazaré. Então eles esperavam que fossem dois, porque eram profecias diferentes, ditas em épocas diferentes. Porém, no cumprimento, esses dois personagens, na verdade, representavam apenas uma única pessoa: Jesus. E nós sabemos disso porque, por inspiração divina, o apóstolo Pedro explicou isso em Atos capítulo 3, versículo 21. Ele diz aqui: é necessário que ele, Jesus, permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. 22. Pois Moisés disse:
o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. 23. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. E no versículo 26, então, Pedro explica. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, aplicando a Jesus, enviou-o primeiramente a vocês, no caso os judeus, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Então você percebe que Pedro, por inspiração divina, explicou que os dois personagens, na verdade, eram um só. Então Jesus, ele era também o profeta, não era apenas o Cristo, o Messias, o ungido. Mas isso só foi entendido pelo cumprimento da profecia. E esse cumprimento teve que ser explicado através de uma inspiração, de uma revelação divina. Então, isso mostra que não podemos confiar prontamente nas interpretações que teólogos, que biblicistas fazem de profecias bíblicas. Assim como os teólogos judeus, lá do primeiro século, erraram na interpretação de quem era o profeta, distinguiram o profeta de Cristo, e na verdade os dois eram um só, e é possível o erro, por quê? Porque as pessoas não contêm, elas não têm todos os elementos, todas as informações necessárias. Então, evidentemente, não é fácil fazer uma interpretação de uma profecia. Toda a interpretação, portanto, é questionável. Não podemos arriscar todas as nossas fichas, colocar a mão no fogo, por assim dizer, aceitando prontamente uma interpretação feita por um teólogo ou por um grupo de teólogos. Porque essa interpretação pode estar errada, assim como aconteceu lá no primeiro século. Então, tenha cuidado, tenha cautela. Quando uma autoridade, um estudioso, apresentar uma interpretação de uma profecia, você deve examinar essa interpretação. E você não é obrigado a confiar plenamente nessa interpretação, porque ela pode estar errada. E se você, na verdade, criar uma expectativa em torno de uma interpretação que mostre não ser verdadeira, você vai se frustrar. Então, é muito importante você ter esta cautela. E se você gostou desse vídeo, vou pedir para você compartilhar com outras pessoas e também deixar aqui o seu like, ok? Sucesso, felicidades e até o nosso próximo vídeo.